Olá, bom dia. A cada dia, as autoridades se preocupam mais com a pessoa idosa e, melhor, de que forma esse envelhecimento está acontecendo. Se esse processo está sendo valorizado e levando a uma qualidade de vida boa para essas pessoas. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar com a gente sobre tudo isso é o subdefensor-geral da Defensoria Pública do Maranhão, Gabriel Furtado. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado. Valorização da pessoa idosa. A gente fala muito sobre isso, muitos órgãos se preocupam com isso. Mas até que ponto isso está acontecendo de verdade? Essa valorização do envelhecimento, vamos dizer assim. Bem, é um processo que ainda está em curso, né? Essa conscientização de todos os órgãos, da comunidade como um todo. Eu vejo aqui em São Luís, principalmente, algumas dificuldades de acessibilidade, de recepção dos idosos, de compreensão da situação dele. Mas é um processo que tá evoluindo, que a gente vê cada vez mais as pessoas preocupadas com isso, né? O Brasil está envelhecendo também. Pois é, porque está todo mundo envelhecendo, não é a ordem natural das coisas. Você nasce, cresce e envelhece, a não ser que você morra um pouco dentro desse período. É melhor do que a segunda opção, né? É melhor do que a segunda opção, vamos ficar com envelhecimento. E se esse envelhecimento for de uma forma saudável e valorizada, fica muito melhor. Mas assim, as pessoas, aí já a gente não fala mais as autoridades, a gente fala as pessoas, elas estão preparadas para esse processo, quer dizer, eu não estou velha, mas eu vou ficar velha, eu não me preocupo com quem está velho do meu lado. As pessoas já tentaram para isso? Olha, eu acredito que não. É uma preocupação talvez de uma ou outra parcela da população, mas em regra a gente se acha super, né? A gente se acha super resistente, super saudável, super jovem. Porque a gente pensa que a gente nunca vai ficar velho. E não tem assim, problema você se sentir jovem. Isso. Não tem problema nenhum. O problema é você não encarar as condições de cada fase da sua vida. E também, assim, as pessoas ao seu redor não encararem dos outros. Isso. Essa incapacidade que a gente tem de se colocar no lugar do idoso, Perfeito. né? Como se a gente fosse ser jovem para sempre, que a gente não fosse ter aqueles problemas. Baseado nisso, a acessibilidade também se tornou uma palavra fácil, vamos dizer assim, todo mundo fala em acessibilidade, mas ela está um pouquinho, por enquanto, só na palavra. Assim, é interessante, quando a gente pensa em acessibilidade, é natural você pensar em quê? Em rampa, em portas articuladas, né? Mas a acessibilidade é muito mais do que isso, né? É você ter acesso a direitos, principalmente direitos fundamentais. Vamos pensar em acessibilidade da forma como a gente recepciona o idoso, da forma como a gente trata ele quando a gente está aqui. Se a gente está preparado, por exemplo, para atender o idoso, sabendo que ele vai ser um pouco mais devagar, que ele vai querer conversar um pouco mais, né? E não vai ficar naquela pressa. Isso também é acessibilidade, esse respeito à condição do próximo, né? Pois é, volta para aquela coisa, a gente não consegue se colocar no lugar dele, né? A gente acha que a acessibilidade é isso, a parte física da coisa, né? A rampa, aqui não é acessível, não tem a rampa. É muito maior, muito mais do que isso. Pode né? ter a rampa e não ser acessível, né? E pode ser acessível do ponto de vista humano, né? E não ter a rampa também, né? Todo um conjunto. Eles precisam estar em sintonia para que esse idoso se sinta acolhido, vamos dizer assim. E hoje o idoso também é diferente, né, doutor Gabriel? O idoso hoje, ele tem um perfil realmente diferente. Ele tem um perfil mais conhecedor dos seus direitos. Não é aquele idoso que de gerações passadas, que assim, era natural ficar velho e recluso, né, ficar dependente. Você vê cada vez mais famílias tendo o pai, o chefe de família, o idoso. Continua sendo, os idosos continuam sendo economicamente ativos, continuam sendo consumidores. Isso assim, muda muita coisa. Muda muita coisa, inclusive da forma como ele é tratado dentro da família, né? Porque às vezes ele continua sendo provedor, mas ele não tem mais aquele respeito de provedor. Acontece muito o que a gente chama de violência financeira também. Violência financeira. Ele é o provedor porque ele é aposentado, porque ele tem uma renda, enfim, que ele construiu a vida toda aquilo. E aí a família passa a ser cada vez mais dependente dele, começa a tirar empréstimos no nome dele. Ele querendo agradar o filho, querendo agradar o neto, tira um empréstimo, se endivida. Muitas vezes não tem dinheiro nem para comprar seus remédios, para ter um lazer, né, para ter sua vida cotidiana, dia a dia. Isso é o que a gente chama de violência financeira. E de que forma isso é tratado pela Defensoria? De duas formas. Basicamente, aqui na capital a gente tem o CAPEVI, que é o Centro de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, e temos o Núcleo de Defesa do Consumidor, do qual eu faço parte também.
no qual a gente atende casos de violência financeira, a gente atende casos de superendividamento, porque às vezes o idoso ele não tem um empréstimo fraudulento, mas ele tem tanto empréstimo que ele vira superendividado. Nenhum foi fraude, né? Nenhum foi fraude. Mas quase nenhum ele concordou, né? E aí, quando você vai analisar o contrato, está correto o contrato, Isso. Mas aí você tem que dar um tratamento diferenciado, você tem que renegociar aquela dívida, você tem que entender a rotina financeira daquele idoso, do orçamento familiar, para você dar uma assessoria para que ele consiga sair desse ciclo, que muitas vezes é um ciclo que, se não tiver uma ajudinha, ele não sai por si próprio. E ele procura ajuda? Alguns procuram ajuda. É interessante notar que no Núcleo de Defesa do Consumidor, nos últimos 3 anos, a parcela de idosos que são atendidos lá aumentou quase 300%. Ou seja, o número de idosos que nos procura no Núcleo de Defesa do Consumidor por conta de problemas como esse, mais do que triplicou nos últimos anos. Então, assim, é claro que assim, diante de 1 milhão de pessoas que a gente tem em São Luís, não é um número que chega assim, a 20, 30% dos habitantes. Mas é um número que está crescendo. Ele vai procurar a Defensoria, ele vai procurar o PROCON, ele pode procurar o Ministério Público, ele pode procurar um advogado particular. Então, assim, é interessante notar que essa procura por direitos está crescendo. Ainda não estamos naquele patamar ideal, mas ela está crescendo. Sim, mas ele conscientemente vai. Ele não vai levado por alguém. Ele já sabe reclamar sozinho. Sim, ele já sabe que não está certo aquela situação. Isso. Ou que pelo menos ele precisa de alguma ajuda. Ele precisa renegociar o empréstimo. O empréstimo é fraudulento mesmo, ou empréstimo tem altas taxas de juros. Que moralmente é fraudulento, né? É. Ele pode não ser ali estritamente fraudulento, ele está lá escrito direitinho, mas a gente sabe que moralmente ele é fraudulento. Sim. Alguém o induziu a fazer isso. Mas, assim, eu queria saber se ele tem consciência de que a coisa está errada, mas ele sozinho busca ajuda, ou ele precisa do empurrão de um amigo, de alguém que diz, rapaz, isso não está certo. Entendi. Alguém está te enganando nessa história. Por que tu não vai procurar, por exemplo, a Defensoria ou PROCON, qualquer coisa? A gente vê duas situações. E sobre essas duas situações nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou fazer rapidinho o intervalo, mas a gente vai voltar já para continuar falando sobre isso. É só um minutinho. Volta aqui para falar um pouco mais sobre esse processo de envelhecimento e sobre valorização do idoso. E a gente estava falando nas duas formas que ele tem, as duas situações, né? Nas duas formas, as duas situações de buscar ajuda. Quais seriam? Uma é natural que alguém dê uma força para o idoso, alguém chegue, procure a Defensoria ou até leve lá um parente, um amigo. Mas assim, existe a outra situação que é causada por entrevistas como essa, por exemplo, que há uma difusão dos direitos do idoso e ele toma consciência. Ele pode não virar um especialista naquilo, mas ele adquire a consciência de que pode ter algo errado, de que ele tem direito a uma revisão, porque assim, não é natural a pessoa ser superendividada. Isso não é natural, não é saudável para ninguém, nem para o sistema financeiro, nem para a pessoa. Nem para a pessoa, né? A informação é tudo nesse caso, né? Você precisa saber que tem direitos para você ir atrás desses direitos. Porque se você não sabe, é como se eles não existissem, não é isso? É muito comum o idoso chegar na Defensoria e dizer que quando foi fazer um empréstimo no local A ou no local B, o contrato estava em branco. E ele só assinou. Então os valores estavam em branco. É muito como se fosse uma situação pontual, outra dizer, não, é erro do idoso. Mas é uma situação tão corriqueira que assim, aí ele disse, não, mas me disseram que era assim mesmo. Eu disse, não, meu amigo. Aí você vai explicar o que é o contrato. Como é que você... Aí esse tipo de fraude a gente tenta combater na justiça. Porque também. Aí é uma fraude mesmo, não, aí é uma né? fraude, e apostar na ignorância da pessoa e levá-lo a cometer esse tipo de coisa, né? Ao erro. E tem outras situações que ele não vai ler mesmo. Se a gente às vezes tem preguiça de ler um contrato... Em termo técnico. Em termos técnicos, letras miúdas, tudo atrapalha um pouco. Mas o importante é que quando ele sabe que ele tem direito, ele vai atrás desse direito. Isso é importante. Isso é que é bom, né? Mas a gente pode ter também situações contrárias, né, doutor Gabriel? Por exemplo, assim, idosos que são tão ativos, tão trabalhadores mesmo, vamos dizer assim, que apesar de idade muito avançada, continuam comandando negócios e, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa palavra, esquecem de preparar sucessores. Isso pode levar a uma situação bem diferente. Como é que vocês veem essa situação? Olha, o idoso, ele
é natural que cada vez mais ele se torne mais ativo, mais econômico. Hoje uma pessoa de 60 anos, apesar de ser idosa no papel, ela não é, assim, nas relações sociais você vê que ela não é uma pessoa assim, dependente. Às vezes a gente nem acredita que a pessoa tem 60 anos, né? Você vê pessoas de 70, 80 anos, assim, super ativas. É natural que a pessoa continue, como ela continua sendo ser humano, é natural que ela continue também se achando super, né? Super jovem ou super resistente. Você não tratar de uma sucessão, você não tratar de uma continuidade das suas atividades é um problema. O que a gente faz na defensoria não é muito comum chegar pessoas com empresas porque é nosso papel, mas o que a gente faz, de um modo geral, em situações como essa, é dar orientação. Fazer um encaminhamento para alguns serviços e orientar a pessoa na melhor forma que ela pode dar continuidade à sua vida. Mas isso não são casos que chegam na defensoria? Não, né? de empresário não chega. O que pode chegar é de pessoas mais simples, que querem ser escutadas, entendeu? Que querem trabalhar algumas questões da sua vida. Por isso que o atendimento à defensoria não é apenas jurídico, ele é multidisciplinar. O problema, às vezes, ele não é só a letra da lei, né? Não é o contrato o problema. Às vezes o contrato é uma relação familiar daquela pessoa, é uma relação de trabalho, né? Aí isso a gente tem que ter todo Vocês recebem pessoas que querem só aconselhamento mesmo, que não estão, como você falou, não estão nessa parte jurídica, elas querem uma orientação, elas querem um acompanhamento, elas querem ser ouvidas sobre uma determinada questão. Recebe assim? Recebe. É muito comum a gente receber pessoas que só querem orientação e pessoas, veja, que só querem ser escutadas. Escutadas, Elas não têm um problema do outro mundo, mas elas fazem de um pequeno problema, um problemão, mas a gente vê que ela só quer ser escutada. Isso, né? E a gente tem que ter esse espaço, a gente tem que ouvir. A gente não pode só apenas atuar na emergência, na grande cirurgia, né? A gente tem que cuidar do ser humano também nessas pequenas coisas. O curativozinho básico, né? Mas eu fico pensando assim, porque na defensoria eu imagino que é cheio de processo o tempo todo, é cheio de gente buscando assessoria jurídica, é cheio de gente buscando um advogado, assim, coisas muito da defensoria. Aí sobra espaço para vocês, defensores, fazer esses curativos pequenos, só um band-aid resolve? Não precisa gás e esparadrapo? Esse é o grande desafio, né? É você aumentar o seu atendimento sem desumanizá-lo. Você continuar com o atendimento humanizado, você continuar olhando para a pessoa e atender, ouvindo o que ela tem a dizer e falando também o que ela precisa escutar. A gente está criando uma rotina cada vez maior, mais intensa, de conciliações, principalmente conciliações familiares, ou então mediações na área do consumidor, até para evitar esse enorme número de processos e a gente conseguir ter mais tempo para o que interessa, que são as pessoas e não os processos. A Defensoria tem que cuidar de pessoas. E assim, é um desafio. É um desafio que a gente tem. Mas assim, é algo que a gente tem que enfrentar todos os dias e que a gente vem enfrentando. Quando eu chego na defensoria muito cedo e eu vejo, por exemplo, uma fila do lado de fora, que tem idosos, às vezes tem mulheres vítimas de violência, às vezes tem crianças, aquilo incomoda a gente. Com a nossa vontade, é atender a todos. Só que você não pode massificar também, né? Não pode ser uma máquina assim só de número. Né? Aquela pessoa que está ali, cada pessoa tem um problema, cada pessoa tem uma história de vida que tem que ser escutada. Aí o desafio. Aí sai o defensor, entra o psicólogo, entra o assistente social, o neto, o filho, né? Para ouvir mesmo. Relações familiares é uma coisa que para muito na defesa. Ou a gente mais tem defesa do consumidor, tem essa coisa toda. Mas relações familiares? Relações familiares, eu diria que é um dos nossos carros-chefes de atendimento. Tanto aquela questão que vem também à nossa cabeça de primeiro momento, de alimentos, de pensão alimentícia, de divórcio, como problemas derivados de relações familiares. Eu não preciso ir muito longe. No Núcleo da Defesa do Consumidor, muitas vezes o empréstimo que é discutido judicialmente, ele decorre de uma relação familiar abusiva. Isso. Não é? Que também tem que ser tratada, porque senão daqui a 3 meses ele vai ter outro problema. Sim. É claro que verdade. Né, você tem que dar direcionamento. A gente agora está tentando trazer mais para perto os serviços do Sistema Único de Assistência Social, né, do SUAS, que é o CRAS, o CRES, para que de repente a gente consiga trabalhar direito do consumidor, por exemplo, e direito da pessoa idosa e relações familiares no mesmo espaço, no mesmo ambiente, no mesmo clima. Sim.
É verdade, porque isso, se tratar só a questão jurídica, vamos dizer assim, do empréstimo, não tratou a causa do problema, resolve esse e volta a outro. E talvez volte um pior. Aí, tipo, aí eu vou falar uma coisa bem chula, tipo enxugar gelo. Seria Então tá, isso. nós vamos enxugar gelo no próximo bloco. Vamos só fazer de novo rápido, intervalinho. É só tempo pra gente tomar um cafezinho e a gente volta já já. Um minutinho só. Voltamos aqui para o nosso último bloco de conversa sobre valorização da pessoa idosa e a gente falando de relações familiares. Relações familiares é uma coisa que emociona muito porque, como todo defensor tem pai, todo defensor tem avô, ou se não tem, já teve. De alguma forma vocês conseguem, vamos dizer, separar as duas coisas ou tem uma hora que a coisa embola uma na outra? Não, tem uma hora que a coisa embola na outra, é um problema, né? Mas assim, a gente tem que saber lidar com isso. É comum, em regra, a gente tem que separar, mas todo mundo é ser humano. Nossa conversa é muito emotiva, a gente bota um cafezinho para facilitar. Obrigado. Todo mundo é ser humano, acontece uma situação, outra. Isso puxa o gancho em outro problema que o sistema de justiça tem que enfrentar agora com muita veemência, que é a quantidade de casos de problemas de saúde mental que tem tendo entre os seus profissionais por conta disso, pelo envolvimento. É mesmo? De ansiedade, depressão. Problema que está surgindo sério. Quer dizer, um problema causando outro problema. No profissional agora. No profissional, né? Então tem que ter acompanhamento para quem vai ser atendido e acompanhamento para quem está atendendo. A gente tem que cuidar do cuidador também, né? Cuidar do cuidador. Isso que normalmente o cuidador depois acaba ficando doente. É bem verdade, né? Mas tem esse tipo de assistência na defensoria? A gente está começando a desenvolver uma política institucional para isso, né? A gente já identificou alguns casos de servidores, defensores, até estagiários, que estão passando por essas dificuldades em razão do trabalho. Né? Isso é o que preocupa a gente. Então a gente está começando a atacar esse problema, que é um problema muito sério, que também ataca o idoso muitas vezes. Sim, né? sim. Mas enfim, a gente se envolve, naturalmente você se envolve. Se envolve com toda certeza. Vamos pegar uma coisa mais alegre. Vamos pegar uma coisa mais alegre, senão a gente chora. Hoje a gente tem muito grupo de idoso, muito grupo que agrega pessoas da mesma faixa etária para promover, vamos dizer assim, uma melhor qualidade de vida. Isso dá um up muito grande nessa valorização, não é, doutor Gabriel? Existe um estudo feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que dura quase 80 anos. Uma das respostas desse estudo demonstra que o elemento que mais influencia na vida da pessoa, assim, na saúde da vida da pessoa ao final da vida, são as relações que ele tem, as boas relações familiares, as boas relações de amizade. Então isso é claro que você não pode descuidar da alimentação, dos exercícios, mas você ter boas relações influencia muito mais na sua saúde aos 80, aos 90 anos, do que se você comeu fruta a vida toda. É mesmo? Esse foi pelo menos a resposta. Mas eu acredito piamente nisso, também. Né? Essa rede de amizades, ela te dá, às vezes quando você não tem da família, mas quando você tem amigos. Sim. Isso funciona muito bem, né? Quer dizer, uma coisa substitui a outra e faz o mesmo papel, vamos dizer igreja. Assim. Aí, sim, esses grupos que dão... Não é à toa que muitos idosos voltam para a igreja, ou por quê? Por causa desse círculo de amizade, né? Essa semana, dia 1º, nós fizemos a Feira de Valorização Cultural do Idoso. Teve atendimento jurídico, porque tudo nosso tem que ter atendimento jurídico também. Mas se você pegar a programação, ela foi muito voltada para relações sociais também, para grupos de Tai Chi Chuan, para grupos de canto, para arte, terapia, para encontros, né? Porque isso também faz parte, né? E eu acho que quando, por exemplo, assim, um idoso entra num coral, coral da terceira idade, um grupo de Tai Chi Chuan, é o máximo. Principalmente se você não fez isso durante a juventude, estava trabalhando demais, estava ocupado demais. Aí se liberou um pouco, dá tempo de fazer essas coisas, né? Era bom que todos tivessem esse tempo, né? Faz parte, porque assim, é bom para o idoso, mas é bom para a gente também. Não é? É bom para todos. E a sociedade que vai, vamos dizer assim, ter esses benefícios de o idoso saudável é bom para todo mundo. E assim, o importante é você conviver com o outro. A partir dessa convivência é que surge a noção de tolerância e de dignidade, né? De solidariedade. A gente já teve na Defensoria um grupo de boi formado por idosos. A gente tem esse grupo não é nosso, né? A gente
enfim, pede para que esse grupo de coral também vá lá. O que é que isso me traz? O que é que traz para a gente? Essa convivência, ela é saudável. Existem creches, por exemplo, que fazem uma convivência intergeracional. A creche convive com um lar de idosos. Existem espaços assim. E mostra que para a criança é melhor, porque ela cresce mais tolerante, ela cresce com essa convivência. E para o idoso é ótimo, porque ele tem essa relação com a Junta os dois pontos da vida, né? Então, assim, você ter essa interação social, ela é muito importante. Idoso e jovem, é sempre uma relação tumultuada? Costuma ser, né? Mas não deve ser, não deve ser. Não devia ser, né? Mas é normalmente uma... Mas eu acho que com criança, a relação idoso e criança é sempre bem feita, vamos dizer assim, são os dois pontos da vida, né? O começo e o fim. Se juntar os dois, o meio fica protegido também, não é? Assim, eu acho muito interessante essa experiência de interação social. Você vê que surge muita coisa boa mesmo. E aí nos faz questionar. A gente foca tanto no remédio, a gente foca tanto na ação judicial, quando a gente também deveria focar tanto no humano, né, no subjetivo. No humano, isso. O papel da defensoria também é esse? Sim. A defensoria surge como um órgão de acesso a direitos. A gente não tem que tratar a gente como processo ou como número, né? A gente tem que tratar a gente como gente. E a própria Constituição e o Estatuto do Idoso, por exemplo, já que a gente está falando desse recorte do idoso, fala em dignidade da pessoa humana. Como é que eu posso falar em dignidade se eu só trato o número, né? Eu estou com uma pessoa na minha frente, então tratar a pessoa também é nosso papel. É claro que a gente não vai fazer um acompanhamento psiquiátrico, isso aí tem os profissionais para isso. Já é para a parte médica. Mas você acolher e fazer o direcionamento, você acolher e ouvir, você acolher e ajudá-lo, ou então fazer a defesa dos seus direitos, aí sim é nosso papel. Então que venha mais semana de valorização do idoso, porque essa pode ser todas as semanas, a valorização pode acontecer todos os dias, pode ser feita por todo mundo. E acho que se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um todo bem mais feito e bem mais tranquilo, não é isso? Perfeito. Olha, parabéns por essas iniciativas, que venham mais campanhas como essa para a gente se sentir com melhor qualidade de vida, seja em qualquer estágio da vida que a gente tiver, seja infância, adolescência, maturidade e velhice. Nós todos vamos chegar lá. Se a gente chegar bem, vai ser tão bom, né? Envelhecer bem, eu acho que é o melhor caminho que a gente pode ter. Se a gente chegou até a maturidade, a gente vai chegar até a velhice. Então, vamos torcer para que a gente chegue bem. E se a gente ajudar o outro a chegar bem, a gente também vai se beneficiar. Gabriel Furtado, secretário-geral, muito obrigada pela participação no nosso programa. Eu que agradeço a sua presença. Vamos continuar tomando café? Você nem tomou, eu que tomei o café todinho, mas agora você vai tomar. E para você, bom dia também. E dizer para você que você já sabe que todo dia essas reportagens, essas entrevistas, aliás, ficam à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser para ver, para rever, que você gostou ou que você não viu. Nas nossas páginas sociais também está tudo lá bonitinho para você. Mas todos os dias, 8h30, eu vou te esperar aqui para entrevista, para conversa, para notícia, para o seu dia muito bom. Tchau.